Olá, torcida vascaína, tudo bem? Já estamos de volta com o seu Jornal Diário e as principais notícias do Vasco da Gama. Hoje vamos falar sobre a goleada do Vasco com participação de Fred Guarim, as opções de Luxemburgo para a vaga de Thales Magno e Inter garante que não tem interesse em tirar Lucha do Vasco. Essas e outras informações a partir de agora no Vascão Notícias, primeira edição. O Vasco pode ficar sem Thales Magno por até 8 rodadas se o Brasil avançar às finais da Copa do Mundo Sub-17. Neste caso, Luxemburgo tem algumas opções para a posição. Bota na tela. Felipe Ferreira pinta como opção após boa partida contra o Fortaleza. Gabriel Peck, que também tem o drible como característica, pode fazer a função. Marrone já jogou no lado esquerdo algumas vezes e é uma alternativa. Rossi vem trocando de posição com Thales no decorrer dos jogos e pode ser deslocado para o lado esquerdo. Com menos força, o garoto Vinícius Paiva vem jogando um grande futebol nesta posição no time sub-20. Eu convidei a vascaína Verônica do canal V Vasco para analisar a ausência de Thales Magno e um possível substituto para a posição. Fera aí. Uai, torcida vascaína, a melhor companhia que acompanhei o canal do Mineiro Vascaíno, do meu amigo Gustavo Portela, que me fez o convite de estar aqui e eu com muito prazer falarei aí sobre essa pauta. Bem, a minha concepção com relação à saída do Thales Magno para a seleção brasileira é que é o certo a se fazer, tá? Pois o Thales indo, ele está representando não só a ele mesmo, quanto ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se tem um culpado aí, né, por ele estar aí metido nessa situação, são os dirigentes do Vasco que não fizeram um bom planejamento, tá? Mas agora está aí com o técnico Vanderlei Luxemburgo, está aí usando de estratégias, né, apontando um jogador para estar aí suprindo a ausência do Thales, que no caso seria para mim o mais provável o Felipe Ferreira, tá? Que pode sim estar aí suprindo essa ausência, tá bom? Eu espero aí que seja, né, a melhor escolha aí do nosso técnico, tá? Então é isso. Beijo, torcida mais linda do mundo. Tchau. Obrigado, Verônica, pela sua participação, chamando então todo mundo que ainda não conhece para conhecer o canal V Vasco. Lembrando que Thales estreia com a seleção brasileira no dia 26 contra o Canadá. O técnico Luxemburgo não quis adiantar o que fará para suprir a ausência do atacante. Cara, já tô pensando há um tempão, desde que ele foi convocado, tô pensando hoje. A gente já tem alguma coisa na cabeça para fazer. Com certeza tem alguma coisa na cabeça para fazer, mas também não vale a pena falar hoje, né? Aí já está lá o Valentim do outro lado que já está aqui, já ficar escutando, já vai meio que saber, vamos deixar quieto. Segundo o repórter Alan Vitor, o goleiro Alexander teve seu contrato renovado com o Vasco até setembro de 2022. No Campeonato Brasileiro, Alexander atuou nas 2 primeiras rodadas e sofreu 6 gols. Em seu perfil no Facebook, o jornalista Rodrigo Campos, da rádio Band News, afirma ter conversado com o diretor de futebol do Internacional, Rodrigo Caetano. Campos afirma que Caetano garantiu que não há interesse do Internacional em tirar Vanderlei Luxemburgo do Vasco. O Vasco venceu o Rio de Janeiro em jogo-treino realizado ontem no CT do Almirante. O Vasco atuou com os reservas e goleou o adversário por 5-1. Os gols do time foram marcados por Ricardo Graça, Marquinho, Gabriel Peck e Thiago Reis 2 vezes. As atenções estavam voltadas para Fred Guarim, que atuou como titular por 55 minutos, distribuiu passes, lançamentos e até arriscou um chute a gol. Felipe Ferreira não foi a campo e, portanto, deve ser titular contra o Botafogo. Ainda sobre o treino de ontem, o zagueiro Breno e o lateral Ramon seguem aprimorando a parte física e não participaram do jogo. Eles ficaram correndo em volta do gramado. Uai, família vascaína, já estamos sem Thales Magno e ele segue sendo assunto aí nas redes sociais. Essa jogada dele maravilhosa ali pela linha de fundo
dando aquela lambreta, carretilha, né? Em cada lugar do Brasil se fala de um modo, mas esse vídeo com certeza já está rodando o mundo todo, despertando o interesse de muitos times. E liberar ou não o Thales Magno? Eu já tinha dito isso aqui há algumas semanas, quando veio a convocação dele para a Copa do Mundo, e eu disse que eu não liberaria, inclusive fiz um apelo para o presidente Campelo para que ele não liberasse o jogador. Mas claro, eu tentaria convencê-lo, né, convencer o Thales Magno que neste momento é muito mais importante ele ficar no Vasco do que ir para a seleção sub-17. Primeiro que seleção sub-17 não é lá tão vista assim, vai ser muito mais uma competição para empresários, né, para clubes do exterior ficarem de olho nos atletas, nas revelações, do que propriamente torcedor, do que propriamente a imprensa mundial vai ficar de olho. Segundo que, por exemplo, neste jogo contra o Fortaleza, esse drible que ele deu, essa imagem vai correr o mundo. Então, vitrine, o Vasco jogando a Série A também é. Olha, o Alexander é uma boa renovação, um goleiro de muito potencial. É verdade que ele participou daquelas 2 primeiras rodadas, tomou ali 4 gols num jogo só contra o Atlético Paranaense, mas vamos ponderar que aquele time naquele momento era uma zona em campo, né? O time não tinha organização tática nenhuma e a zaga era uma peneira, e quem viu o jogo contra o Atlético Paranaense sabe que foi 4, mas poderia ter sido 8, não fosse a boa atuação do Alexander. E sobre as notícias de hoje, o que vocês acham? E os meus comentários, concordam, discordam? Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Comentário na tela do José Diego. Desses jogadores, nós torcedores não podemos cobrar nada, porque eles estão jogando sem ganhar dinheiro. Eles são guerreiros. Participação do Márcio Rodrigues. Depois da lambreta, o Thales vai ficar ainda mais na mira dos empresários. E o comentário do Impedidos Futebol Clube. O foco é a Sul-Americana, porque se pegar a pré-Libertadores, bate e volta com esse time. Lucha tem que acabar com esse discurso que o campeonato do Vasco é fugir de rebaixamento. O Vasco é gigante e tem que se organizar para ter uma equipe forte que lute por títulos. A família vascaína merece. É o que eu tenho cobrado e vou continuar cobrando dessa diretoria para 2020. Se você quiser assistir as edições anteriores do Vascão Notícias, basta aguardar o fim do vídeo e clicar em uma das imagens. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, vamos lá, se inscreve aí no canal. A segunda edição sai por volta das 5h30 da tarde e eu te espero, hein? Até lá!